Tudo bem, pessoal? Bom dia. Vamos então começar organizando os conteúdos da aula, né? A gente vai então seguir ainda no tópico de sistema de partículas, né? Especificamente hoje eu vou aplicar os conceitos que a gente já obteve para sistemas de partículas, aplicado a um tipo particular de sistema de partículas discreto, que é a colisão elástica entre duas partículas. Então, eu posso considerar a colisão entre duas partículas como sendo descrita por um sistema de duas partículas isolado. Obviamente, a gente vai ter conservação da energia e momento, né, para esse sistema isolado, e a gente pode obter informações sobre os momentos ou as velocidades das partículas no estado final, após o espalhamento, a partir dessas leis de conservação, né? Especificamente aqui eu vou analisar a descrição do espalhamento. Eu vou focar especificamente no elástico, né, mas a gente pode fazer análise também para o inelástico. Mas no caso elástico, eu vou analisar o espalhamento sob o ponto de vista de dois sistemas de referência. Um que é o usual, que é o sistema de laboratório, e também vamos analisar o que acontece do ponto de vista da descrição do espalhamento no sistema de centro de massa também. A gente vai ver que o sistema de centro de massa, ele é a descrição do movimento e da dinâmica no referencial de centro de massa é muito simplificado comparado com o sistema de laboratório. A gente vai ver o que a gente perde, né, quando a gente descreve pelo centro de massa comparado com o sistema de laboratório. Eu vou fazer algumas aplicações, né, sobre os conceitos que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, o que eu vou querer analisar inicialmente do ponto de vista de colisões são colisões, então, elásticas, né? Eu vou me limitar ao processo elástico. Nesse caso, então, eu tenho duas partículas, aqui a massa delas são denotadas por M1 e M2. No sistema de laboratório, tá? No sistema lab, tá? Que eu estou representando no plano XY aqui, né? Usando coordenadas cartesianas, né? No sistema de laboratório, cuja origem O, né? As velocidades iniciais dessas partículas que vão colidir são V1, denotadas por V1 e V2, e as velocidades finais após a colisão dessas partículas é V1', V2'. Então, eu estou usando V1, V2, V1, V2' para representar as velocidades iniciais e finais dessas duas partículas de massa M1 e M2, antes e depois do espalhamento. Lembrando que antes e depois do espalhamento, as partículas estão livres, né? E a gente vai usar essas condições, né, esses dois instantes de tempo, né, imediatamente antes e imediatamente depois do espalhamento, para utilizar, então, as leis de conservação, né? As condições iniciais, ou seja, as características das partículas que estão entrando no espalhamento elástico, né, vão nos permitir predizer quais são as velocidades finais, né, das duas partículas após a colisão via conservação de momento, né? Então, se eu estou no sistema de laboratório, iniciando, então, a descrição do processo de espalhamento elástico no sistema de laboratório, né, a gente sabe, por exemplo, que da conservação de momento, a gente tem que o momento total do sistema é constante, né? Sistema isolado, né? As partículas só vão interagir entre si depois, enquanto estão espalhando, né? Mas elas estão livres, né? Não interagindo uma com outra e isoladas, né? Ah, lembrando que o momento total do sistema é igual ao momento linear do centro de massa, né? Para esse sistema livre, que é constante, né? Então, no sistema de laboratório, né, a conservação de momento nos dá essa equação aqui, né? Que basicamente nos diz que o momento linear inicial do sistema é igual ao momento linear final do sistema, né? Então, no momento linear inicial do sistema, nós temos a soma dos momentos lineares das duas partículas descritas no sistema de laboratório, né? Então, M1V1 mais M2V2 é a soma dos momentos da partícula 1 e da partícula 2 no sistema de laboratório no instante inicial. E isso tem que ser igual, né, ao momento linear do sistema final, né, depois que eles espalham, né, que é a soma dos momentos lineares das partículas depois do espalhamento, que é M1V1' mais M2V2', onde M1' e V2' são as velocidades, né, no sistema de laboratório depois da colisão, né? Isso é uma das condições. Vejam bem que essa relação de conservação de momento relaciona os vetores de velocidade iniciais e finais, né?
Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a aula. Só para organizar, eu vou ficar sem câmera hoje porque eu estou com problema de internet. Então, para ficar um pouco mais leve, eu vou fazer sem câmera. Mas, a princípio, a gente vai, então, analisar sistema de partículas, analisando um caso específico de sistema de partículas, que é a colisão elástica entre duas partículas, né? Eu vou considerar, então, como um sistema isolado, né, que vai conservar energia e momento. A gente vai descrever o espalhamento elástico via dois sistemas de referência, né? O usual, que é o sistema de laboratório, e o referencial de Santi-Massa. A gente vai ver que no referencial de Santi-Massa a descrição do espalhamento é simplificado, mas também a gente perde alguma informação quando a gente passa para o referencial de Santi-Massa. A gente vai comparar os dois referenciais e vai fazer exercícios de fixação sobre esse tópico. Tá? Então, aqui eu vou analisar, então, colisões elásticas de duas partículas, né? Então, eu vou considerar esse sistema isolado. Aqui está a representação do sistema, né? Então, eu estou usando inicialmente o sistema de laboratório, né? Onde a origem é O, sistema de referência inercial fixo, né? A notação, né, para as partículas massa M1, massa M2, as velocidades iniciais dessas duas partículas na colisão elástica é V1, V2, e as velocidades finais, né, dessas duas partículas são V1', V2'. Então, quando eu estou chamando de V1, V2, V1', V2', eu estou me referindo às velocidades iniciais finais no sistema de laboratório. Né? As condições iniciais, né, o que acontece no início, antes da colisão, né, vai nos permitir, via as leis de conservação, obter informação sobre as velocidades finais das duas partículas. Né? Então, o que eu vou usar aqui, basicamente, é assumir que o sistema é isolado, então, automaticamente, ele vai conservar o momento linear total do sistema. E também, como a gente tem sistemas isolados, né, no início e no fim, nós vamos ter também conservação da energia mecânica. Né? Então, no sistema de laboratório, que é a primeira descrição que eu vou fazer do espalhamento elástico, né, a conservação do momento linear, que é dado por esta equação, né, onde o momento linear total do sistema é um vetor constante, lembrando que o momento linear do sistema também é igual ao momento linear do centro de massa, né? A aplicação direta da conservação do momento significa que o momento linear do sistema inicial vai ser igual ao momento linear do sistema final, né? Aqui eu estou colocando explicitamente os momentos lineares iniciais e finais em termos das velocidades no sistema de laboratório, né? M1V1 mais M2V2, esse é o momento do sistema inicial, e M1V1' mais M2V2', isso é o momento linear do sistema final. Essa equação, então, nos diz a conservação, né? Nos explicita a conservação de momento linear, e isso implica, então, uma relação entre os vetores velocidade iniciais e finais. A conservação da energia mecânica, basicamente aqui, nesse caso, vai envolver, então, conservação da energia cinética. Como nós estamos com um sistema isolado, não vamos levar em consideração energias potenciais, né? Nem externas e nem internas nesse sistema de duas partículas. Então, basicamente, a conservação de energia vai implicar esta equação, né? Que é basicamente a igualdade entre a energia cinética inicial do sistema de duas partículas e a energia cinética final desse sistema de duas partículas. Aqui a gente tem, então, a energia cinética inicial, que é a soma das energias cinéticas no sistema de laboratório, né? Da partícula 1 e da partícula 2, né? 1 meio de mv ao quadrado. E a energia cinética final, né? Que é escrita em termos das velocidades de 1', V2', né? Então, isso nos dá uma outra equação, né? Uma segunda equação, que relaciona, então, os quadrados das velocidades iniciais e finais. Então, no sistema de laboratório, a gente tem duas equações que relacionam as velocidades de entrada e de saída, né? Mas a gente também pode escrever o espalhamento elástico e aplicar essas leis de conservação também no sistema de centro de massa, né? Só para lembrar, a velocidade do centro de massa de um sistema de duas partículas, né? Lembrando que a velocidade do centro de massa vai ser um vetor constante também, né? Se o momento linear do centro de massa é conservado, é constante, né? Um vetor constante. A velocidade do centro de massa também é um vetor constante, né? A gente pode calcular a velocidade de centro de massa a partir das condições iniciais, ou seja, usamos a definição de velocidade de centro de massa para sistemas discretos, né? É 1 sobre a massa total, a soma dos momentos, né? Onde eu vou usar, então, as velocidades iniciais para obter informação sobre a velocidade de centro de massa. Então, está aqui a definição da velocidade de centro de massa, escrita em termos das velocidades iniciais das duas partículas, né? Agora eu quero descrever as velocidades iniciais e finais das partículas no referencial de centro de massa. Então, para isso, eu vou usar essa figura aqui que representa os dois sistemas, né? Nós temos o sistema de referência inercial do laboratório, né? O sistema LAB, certo? Aqui está a partícula 1, por exemplo, né?
e também eu estou representando aqui o referencial de centro de massa. Lembrando que o centro de massa é representado pelo vetor posição R maiúsculo a partir da origem O do meu sistema de laboratório, né? Também relativo ao sistema de laboratório, a posição da partícula 1 é dada pelo vetor posição R1, né? E no sistema de laboratório, no sistema de centro de massa no plano, né, que está aqui, a posição da partícula 1 relativa ao centro de massa eu vou denotar por vetor R1 linha. Então, o sistema linha, né, quantidades linhas são sempre relativas ao centro de massa. Claro, a gente já mostrou isso quando a gente analisou o momento linear, né, que os vetores posições nos dois sistemas estão relacionados, né? O vetor posição da partícula no sistema de laboratório é igual à posição do centro de massa mais o vetor posição da partícula no sistema de centro de massa. Então, eu tenho uma relação entre os vetores posição no lab e no CM. Se eu tomar a derivada temporal dessa relação entre as posições, né, nos dois sistemas, né, eu vou obter, claro, uma igualdade, né, que envolve, então, as velocidades, né? A velocidade das partículas no sistema de laboratório comparado com as velocidades das partículas no sistema de centro de massa. Por exemplo, a velocidade V1, que é a velocidade da partícula 1 inicial no sistema de laboratório, é igual à velocidade do centro de massa, né, que é o R ponto, né, mais a velocidade da partícula 1 no sistema de centro de massa, certo? Que eu estou denotando por U1'. U1', U2' são as velocidades das partículas no sistema iniciais, né? As velocidades iniciais das duas partículas no sistema de centro de massa. Então, essa equação que relaciona as velocidades nos permite escrever as velocidades iniciais da partícula 1 e da partícula 2, que eu estou denotando por U1', U2', no sistema de centro de massa, em termos das velocidades das partículas no sistema de laboratório, que é o V1, V2, no sistema de lab, né? Menos a velocidade do centro de massa. Então, tem uma relação de como é que a gente escreve as velocidades iniciais no centro de massa. A conservação do momento total do sistema, né, no referencial de centro de massa, é simplificada, né? O momento linear total do sistema no referencial de centro de massa vai ser, como a gente já sabe, né, o momento do centro de massa, mas o momento do centro de massa escrito no referencial do centro de massa. Obviamente, o momento linear do centro de massa, no referencial que está colado nele, né, que é o referencial do centro de massa, é zero, né? O referencial do centro de massa está andando junto com o centro de massa, significa que o relativo a esse sistema de referência, o centro de massa está estático, certo? E automaticamente, então, o momento linear do sistema no centro de massa é zero, certo? Isso vai implicar, claro, que esta quantidade aqui é verdadeira, né? Ou seja, o momento linear inicial no referencial de centro de massa, que é esta quantidade aqui, né? M1 vezes a velocidade da partícula 1 no referencial de centro de massa, que é o 1', mais M2, o 2', que é a velocidade, o 2', a velocidade da partícula 2 inicial no referencial de centro de massa. A soma desses dois momentos das partículas no referencial de momento no centro de massa é zero, né, no referencial CM. A mesma coisa vai acontecer, claro, com o momento linear do sistema total, né, no instante final, onde as velocidades finais no referencial de centro de massa para as duas partículas, eu estou denotando por U duas linhas e U1 duas linhas e U2 duas linhas. Obviamente, a gente consegue entender, escrever as velocidades finais das duas partículas, né, 1, 2, no sistema de centro de massa, em termos das velocidades finais das duas partículas no sistema de Lab, que a gente denotou por V1', V2'. É a mesma relação, né? As velocidades de centro de massa são as velocidades do sistema de laboratório menos a velocidade do centro de massa. Então, a conservação do momento no sistema de laboratório implica também que o momento linear final, né, no centro de massa, que é a soma dos dois momentos, mas os momentos escrevendo eles em termos das velocidades de centro de massa, também dá zero. Então, a conservação de momento no referencial de centro de massa nos dá duas equações que relacionam, né, apenas as velocidades iniciais, as duas velocidades iniciais e as duas velocidades finais. Diferente do que acontece no sistema de laboratório, onde a conservação de momento relaciona as velocidades finais com as iniciais, né? No sistema de centro de massa, não. A conservação de momento apenas dá informações de como é que os vetores velocidades iniciais estão relacionados e os vetores velocidades finais estão relacionados. Essa é a primeira diferença
da aplicação da conservação de momento nesses dois sistemas de referência distintos, né? Essas duas equações que a gente obteve por conservação de momento, né, vai nos implicar, como eu estava comentando, as relações entre os vetores velocidades iniciais e finais. Por exemplo, a primeira equação aqui, né, vai relacionar a velocidade inicial no centro de massa da partícula 2 com a velocidade inicial no centro de massa da partícula 1. Esta equação aqui vai implicar, então, que o U2' é proporcional, né, ao U1', né, e são vetores antissimétricos. É diretamente isolando o U2 em termos de U1 nessa primeira equação ali no centro de massa, né? Então, eles são os vetores de velocidades iniciais no centro de massa são vetores proporcionais, tem módulo proporcional, proporcionalidade é a razão entre as massas, né? M1/2, e são vetores antissimétricos, né? É interessante que no instante inicial, né, no momento inicial, no centro de massa, os vetores velocidades iniciais são vetores antissimétricos. Isso já é uma simplificação da análise do problema, né? A mesma coisa acontece com os vetores velocidades finais, né? Essa segunda equação que a gente obteve por conservação de momento também relaciona a velocidade final no sistema de centro de massa, que é o U2', né? Dois linhas, né? A velocidade da partícula 2 final no centro de massa, ela está relacionada com a velocidade da partícula 1 no centro de massa no instante final. De novo, eles são vetores proporcionais, né, de módulo proporcional e antissimétricos. Tá? Então, representando aqui as consequências da conservação de momento no centro de massa. Né? Os vetores velocidades iniciais e finais são vetores antissimétricos. São vetores antissimétricos. Isso é uma vantagem do ponto de vista de descrição do movimento, né? A gente sabe que os dois vetores iniciais e finais de velocidade, né, são antissimétricos no referencial de centro de massa. Bom, a segunda lei que a gente tem de conservação que a gente vai ter que utilizar no referencial de centro de massa, claro, é a lei de conservação de energia cinética, né, de novo. Claro, aqui os quadrados das velocidades são os quadrados das velocidades das partículas no referencial de centro de massa, né? Então, tem energia cinética inicial no centro de massa, onde o quadrado das velocidades são as velocidades U1', U2', que são as velocidades iniciais do centro de massa, e a energia cinética final, né, envolve, então, as velocidades finais no centro de massa, que são as velocidades U1, 2', U2, 2', né? Isso ao quadrado, claro. Essa é uma relação entre os quadrados das velocidades no centro de massa. Se a gente tomar essa equação que vem da conservação de energia com esta aqui da relação entre os vetores, né, velocidades iniciais e finais, né, a gente obtém mais informação. Por exemplo, se eu aplicar, por exemplo, escrever as velocidades da partícula 2, né, tanto no instante inicial quanto no instante final, em termos das velocidades da partícula 1, tanto inicial quanto finais, né, que eu estou aqui colocando explicitamente, né, aqui e aqui. O que eu obtenho? Eu vou obter, partindo da conservação de energia cinética, né? E da relação entre os vetores iniciais e finais de velocidades, né? Eu obtenho, por exemplo, a gente consegue fazer a conta aqui, qual é que é a relação do módulo, né? Módulo das velocidades da partícula 1 inicial e final. Quando eu fiz a substituição, né, das velocidades da partícula 2 em termos da 1 no centro de massa, a equação de conservação de energia cinética vai me mostrar que os módulos das velocidades da partícula 1 antes e depois da colisão são iguais no referencial de centro de massa, certo? Se os módulos das duas partículas, da partícula 1, se mantêm igual antes e depois da colisão, esta equação aqui, que relaciona as velocidades da partícula 2 com a 1, se a 1 mantém módulo, a 2 também vai, as velocidades da partícula 2 também vão manter o seu módulo, respectivamente. Então, aqui no centro de massa, uma consequência da conservação de energia cinética, ou de energia, né, é a implicação automática é que os valores absolutos, né, os módulos das velocidades das suas partículas, né, da partícula 1 e da partícula 2, se mantêm constantes antes e depois da colisão. Os módulos dos vetores de velocidades das partículas, antes e depois das colisões, se mantêm constantes. Né?
Essa é uma segunda consequência que a gente consegue obter via conservação da energia. O que a gente perdeu aqui, como eu estava comentando, né, a lei de conservação de energia, de momento linear no centro de massa, né, apenas relaciona os vetores velocidades iniciais e também os vetores velocidades finais, né? E aí a gente perdeu, claro, uma informação que é justamente essa, né? No centro de massa, a gente não tem nenhuma direção preferida, né? Nenhuma direção preferida, que vai implicar que não há como prever a direção, por exemplo, do vetor da partícula 1 no centro de massa final, o vetor U1, 2', né? Justamente porque a equação de conservação de momento linear não relaciona as velocidades finais diretamente com as velocidades iniciais, né? Certo? Claro, a descrição é simplificada, mas a gente perdeu uma informação que é da direção, né, dos vetores velocidades no estado final, quando a gente está descrevendo o problema no referencial de centro de massa. Entretanto, né, os detalhes da interação, se a gente souber mais informação do como é que se deu o processo de espalhamento, né, pode sempre indicar uma direção especial dos vetores velocidades no estado final no referencial de centro de massa, certo? Que é o que a gente vai analisar agora aqui. Eu vou supor, né? Claro, eu não vou analisar especificamente caso a caso, né? Mas eu vou supor que os detalhes específicos da colisão me digam que eu tenho uma direção especial no estado final, né? Para as velocidades no estado final, que eu vou denotar pelo vetor n-chapéu. Então, o vetor unitário n-chapéu é a direção do vetor, por exemplo, do vetor velocidade final da partícula 1 no centro de massa, tá? Então, eu vou assumir que as condições da colisão, os detalhes da colisão, me indicam, né, que o vetor U1, 2', que é a vetor velocidade da partícula 1 depois da colisão no centro de massa, né, tem módulo 1', que inclusive a gente vê que ele os módulos são iguais, né, o 1, 2' com 1' são iguais, por conservação da energia cinética, né, acabamos de mostrar aqui, ó. E a direção de saída dele é essa direção especial, né, a n-chapéu, que eu obtenho das informações específicas sobre o que acontece especificamente no espalhamento, né? Que tipo de potencial, por exemplo, está acontecendo na interação, né? Bom, no centro de massa, então eu vou assumir esta direção específica para o vetor velocidade final da partícula 1. Isso vai implicar, então, que a velocidade final da partícula 2 no centro de massa, como elas estão relacionadas, né? Lembrando que a gente mostrou agora há pouco que são vetores antissimétricos, né? E com módulos proporcionais. Se eu assumo uma direção específica, especial, para o vetor velocidade da partícula no centro de massa, no estado final, isso vai ter, claro, consequência para o vetor velocidade da partícula 2 no final, no referencial de centro de massa. Ou seja, o vetor U2, U2, 2', né? Que é a velocidade da partícula 2 no centro de massa no estado final, é um vetor antissimétrico, né? Ou seja, aponta em direção menos n-chapéu e tem módulo U2', né? Lembrando também que os vetores de velocidades finais e iniciais de uma mesma partícula se mantêm módulo no centro. Mantém o módulo, mantém a magnitude no referencial de centro de massa, né? Essas duas últimas equações aqui contêm toda a informação possível sobre o resultado da colisão, né? Porque elas especificam especificamente quais são os vetores velocidades, suas direções, sentidos e módulos, né? No referencial de centro de massa. O vetor velocidade da partícula 1 e da 2, no estado final, no referencial de centro de massa, estão explicitamente dados, então, em termos do versor n-chapéu e dos módulos, né? Dos vetores velocidades iniciais no centro de massa. Então, toda a incerteza do resultado, né? Ou seja, dos detalhes desconhecidos da colisão, né? Eu assumi apenas que existe uma direção preferencial no estado final para o vetor 1, 2', né? Que é o n-chapéu, mas isso vai depender, a direção específica vai depender dos detalhes da colisão, né? Ou seja, essa incerteza do resultado é traduzida pela arbitrariedade, né? Do versor n-chapéu, ou seja, a direção e o sentido desse vetor n-chapéu, né? As leis de conservação no centro de massa são insuficientes para determinar o n-chapéu, né? A gente não sabe, né? Porque a conservação de momento, como eu mostrei, ela só relaciona, né? Os vetores iniciais e os vetores de velocidades finais, né? E não
relações entre os estados iniciais e finais ao mesmo tempo, como é no caso do sistema de laboratório, né? Então, nesse sentido, o sistema de laboratório é um pouquinho mais preciso sobre as direções e sentidos dos vetores de velocidades no estado final, né? Comparado com o sistema de centro de massa, né? Lembrando, no centro de massa, o que interessa, na verdade, a vantagem é a simplificação do que acontece com os vetores, né? Eles são antissimétricos, né, para as duas partículas, né, em módulos proporcionais. Então, simplifica bastante a descrição, né, sobre as direções dos vetores de velocidades iniciais e finais. Bom, eu posso combinar informação do sistema de laboratório, mais do que a gente já sabe no sistema de centro de massa, para a gente tentar contornar esse problema no centro de massa, que a gente não sabe a direção específica de saída dos vetores de velocidades, né? Então, eu vou analisar, vou voltar para o sistema de laboratório, né? E vou verificar se eu consigo obter informações no sistema de laboratório que me deem, né, vínculos, né, para as direções de saída dos vetores de velocidades das duas partículas no estado final, que no sistema de laboratório, lembrando, são denotados por vetores V1' e V2'. Então, como eu não sei informação da direção de saída dos vetores de velocidades no sistema de distância de massa, eu vou tentar utilizar alguma informação do sistema de laboratório relativo a esses dois vetores e vejo se eu consigo algum vínculo, né, alguma restrição a mais para ajudar aqui na descrição do movimento no centro de massa. Para fazer isso, eu vou escrever, então, os vetores de velocidades iniciais no centro de massa, que é o vetor 1' e o 2', né, em termos dos vetores de velocidades das partículas no sistema de laboratório iniciais, né? Lembrando, o vetor 1', que é o vetor velocidade inicial no centro de massa, é o vetor velocidade da partícula do sistema de laboratório inicial, menos o vetor velocidade do centro de massa. Eu vou abrir explicitamente a escrita, né, a expressão do vetor velocidade do centro de massa, né, em termos das velocidades no sistema de laboratório iniciais, V1, V2, né? Eu consigo mostrar explicitamente quando eu abro, então, a expressão do velocidade do centro de massa. Eu consigo mostrar que o vetor, a velocidade inicial da partícula 1 no sistema de centro de massa é proporcional, né? Proporcional no sentido de uma razão de massas, né? É proporcional ao vetor velocidade relativa. O vetor velocidade relativa entre as partículas é a diferença entre o vetor V1 e V2, né? Lembrando que V1 e V2 são as velocidades no sistema de laboratório iniciais, né? Então, eu consigo mostrar automaticamente, né, que o vetor velocidade inicial da partícula no centro de massa é proporcional ao vetor velocidade relativa das duas partículas no sistema de laboratório. A mesma coisa acontece com o vetor velocidade da partícula 2 inicial no sistema de centro de massa. Lembrando da definição, né? É V2 menos a velocidade de centro de massa. Abro a expressão da velocidade de centro de massa e mostro explicitamente que, de novo, a velocidade inicial da partícula no centro de massa, que é o U2', né, partícula 2 no centro de massa, que é o U2', né, também é proporcional, né, é proporcional ao vetor velocidade relativa. Ele é proporcional ao negativo do vetor velocidade relativa V1 menos V2, né. Bom, aqui eu vou introduzir algumas notações, né. Primeiro eu vou definir, né, vou denotar o vetor velocidade relativa como vetor diferença da velocidade V1 V2 no sistema de laboratório, né? Obviamente ele vai ter módulo, né, V na minha notação, né? Há uma coisa que automaticamente a gente consegue ver, né, na nossa nessas duas equações de cima é que, como eu estava comentando, os dois vetores velocidades das duas partículas, né, no sistema de centro de massa iniciais, né, o 1', o 2', são proporcionais ao vetor velocidade relativa, e a proporção, vocês conseguem ver, é a massa, né, da outra partícula dividido pela massa total. Por exemplo, a velocidade da partícula 1 no centro de massa é proporcional ao vetor velocidade relativa, e a proporcionalidade é m2, a massa da outra partícula, dividido pela massa total, e a mesma coisa para o caso da partícula 2, né? Então, a gente consegue aqui, dessa informação, relacionar as velocidades iniciais de centro de massa com o vetor velocidade relativa no sistema de laboratório, né? O vetor V está escrito no sistema de laboratório, né? Bom, com essa informação que relacionam vetor velocidade relativa com os vetores de centro de massa iniciais, né? Agora a gente pode escrever, né, ou reescrever as velocidades finais das partículas no sistema de laboratório
que são a V1' e a V2', né, em termos destas quantidades. Que quantidades? Essas duas velocidades iniciais no centro de massa, que são o U1' e o U2', do módulo do vetor velocidade relativa no sistema de laboratório, que é o módulo desse vetor V, e a direção preferencial no sistema de centro de massa, que é o versor N-chapéu. Então, o próximo passo agora é escrever as velocidades finais no sistema de laboratório em termos dessas quatro velocidades, quatro quantidades, né? U1', U2', V e N-chapéu. Vamos lá. Então, o vetor velocidade V1' e V2' são escritos em termos de velocidade de centro de massa e das velocidades no sistema de laboratório, né? A gente acabou de mostrar lá no início aqui da aula, né? Só para lembrar, né? A relação entre as velocidades no sistema de lab e no sistema centro de massa. As velocidades no centro de lab são iguais às velocidades no centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Então, as velocidades finais das duas partículas no sistema de laboratório são diretamente escritas em termos das velocidades das partículas no sistema de centro de massa mais as velocidades do centro de massa. Então, a velocidade final da partícula 1 no lab é a velocidade da partícula 1 no centro de massa, que a gente mostrou em termos do N-chapéu, né? Ela tem módulo 1' e direção N-chapéu, mas explicitamente eu estou escrevendo a velocidade de centro de massa em termos da V1 e da V2, certo? Eu posso mostrar aqui que isso é explicitamente dado, né? Se eu fizer essa soma, né? Fazer essa soma explicitamente, né? Lembrando que o módulo do vetor 1' é o módulo do vetor 1' é m2 sobre mv, né? Então já estou escrevendo explicitamente o módulo do vetor 1' em termos das massas, né? m2 sobre a massa total, multiplicado pelo módulo do vetor velocidade relativa, que é a quantidade v, certo? A mesma coisa acontece para o vetor velocidade final da partícula 2, né? Isso é a velocidade do centro de massa final dela, que vale menos o 2' n-chapéu, né? Acabou de mostrar isso agora há pouquinho aqui, né? E a gente acabou de mostrar que o U2', né? Tem o mesmo módulo que o vetor V2', né? O vetor V2' tem o mesmo módulo que o vetor 1'. Lembrando que os módulos das velocidades das partículas no sistema de centro de massa se mantêm constantes, né? No estado inicial e no estado final. Então aqui eu estou escrevendo, né, o módulo do vetor U2', que é igual ao módulo do vetor. Estou escrevendo aqui o módulo do vetor U2', né, que é obtido a partir desta equação, escrita em termos de V, né? V das massas, né? Então, é M1 sobre a massa total multiplicada pelo módulo do vetor velocidade relativa. Tá? Exatamente como eu fiz no caso da partícula 1. Tá? As notações vocês já entenderam qual é, né? V aqui, então, é o módulo do vetor velocidade relativa. O vetor velocidade relativa é a diferença, né, dos dois vetores de velocidade no estado inicial, V1 menos V2, né? Mas a gente pode mostrar explicitamente, né, dessas duas equações que eu acabei de mostrar aqui, né, esta e esta, que se eu fizer a diferença entre os vetores de velocidades 1 e 2 finais, né, é este cara menos esse, em termos de V1, V2 e de N-chapéu, se vocês fizerem a subtração, né, vocês vão ver que vai sobrar só os últimos termos, né? Os primeiros termos vão se cancelar e vão sobrar apenas os dois últimos termos que vão se somar. Quando a gente soma, o resultado dessa diferença é Vn-chapéu, ou seja, o módulo do vetor diferença das velocidades finais das duas partículas também é igual a V. Então é interessante aqui que os vetores velocidades relativas iniciais e finais no sistema de laboratório têm o mesmo módulo. Tá? Isso é interessante. Então a quantidade V é a diferença, o módulo, né, do vetor diferença das velocidades iniciais ou finais no sistema de laboratório, né?
Agora a gente vai analisar, né, como a gente já sabe, a escrita dos dois vetores de velocidades finais no sistema de laboratório, em termos dos vetores de velocidades iniciais no sistema de laboratório e informação da direção preferencial no sistema de centro de massa, que é o N-chapéu, e do módulo vetor velocidade relativa, agora a gente pode ver se há alguma restrição, né, no sistema de laboratório para esses vetores velocidades finais, né, o V1' e o V2'. Né? Bom, ao invés de eu escrever em termos dos vetores de velocidade, né, V1', V2', eu vou trabalhar essas restrições em termos dos momentos lineares. Né? Então, por exemplo, eu vou especificar o momento linear da partícula 1 no estado final, que eu estou denotando por P1', né? No sistema de laboratório, isso é a massa da partícula 1 vezes a sua velocidade no sistema de laboratório final, né, que é o V1'. Explicitamente, a gente acabou de mostrar que o vetor velocidade V1', né, é a soma do vetor velocidade no centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente quanto é que é o produto M1, V1', escritos em termos do velocidade no centro de massa e da velocidade do centro de massa, VCM. Né? Lembrando que o 1', né, M2, perdão, o U2', né, o vetor U2', né, U1', perdão, vetor U1', né, vetor U1', é proporcional ao vetor 1', né? Eles tem mesmo módulo, né? A gente acabou de mostrar aqui que o produto M1 vezes o 1, duas linhas, que é o vetor velocidade da partícula 1 no estado final, no centro de massa, né? É escrito em termos de V e N chapéu desta maneira aqui, né? Eu só estou multiplicando o vetor velocidade U2', né? O 1, duas linhas, e multiplicando por M1. Eu acho que está faltando, eu acho um problema, acho que está faltando um M1 aqui, né? Está faltando um M1 aqui. Lembrando que o 1, duas linhas, né? A gente acabou de mostrar que ele vale M2, M1 mais M2, V, N chapéu. Quando eu multiplico isso por M1, né? Eu vou ter, então, M1, M2, tem um sprint aqui, M1 vezes M2 dividido pela massa total, V, N chapéu. Tá? Essa expressão M1, M2 dividido pela massa total, a gente lá no sistema de duas partículas, quando a gente analisou forças centrais, né, a gente mostrou a definição da massa reduzida do sistema de duas partículas. Né? Essa quantidade a gente já utilizou lá atrás. Né? Para compactar, então, a notação, eu vou utilizar o conceito de massa reduzida do sistema de duas partículas. Né? Lembrando, a massa reduzida do sistema de duas partículas é definida como o produto das massas dividido pela massa total, que é o que está aparecendo aqui no segundo termo, né, da nossa expressão do vetor P1'. Né? Então, usando a notação da massa reduzida do sistema, a gente consegue escrever, então, o momento linear da partícula 1 no estado final, né, que é o P1', em termos do vetor velocidade antimassa, né, ou seja, M1 VCM, mais um segundo vetor, né, que envolve o vetor unitário N-chapéu, que é a direção preferencial de saída da partícula 1 no centro de massa, o módulo do vetor velocidade relativa V e a massa reduzida do sistema. Né? A mesma coisa vai acontecer para o momento linear da partícula 2 no sistema de laboratório, se a massa dela vezes a sua velocidade final no sistema de laboratório, mas a velocidade final da partícula 2 no sistema de laboratório é escrita também em termos do VCM e dos versor N chapéu. A mesma coisa, né? Mesma coisa, a menos é a troca de sinal comparado com a partícula 1 no segundo termo, né? Então, no segundo termo, a gente vai ter menos μV N chapéu. Tá? Então, as duas partículas, os momentos lineares das duas partículas no sistema de laboratório estão escritas, ambas, né? Escritas em termos da velocidade de massa, do vetor N chapéu, do módulo vetor velocidade relativa e da massa reduzida do sistema, o resultado da compactação. Né? Bom, agora a gente vai utilizar as expressões dos momentos finais das partículas no laboratório
para analisar se tem alguma restrição, né, ou alguma informação no sistema de laboratório relativo às direções de saída desses dois vetores de velocidades. Lembrando, ou desses vetores momentos lineares, né? Lembrando que no centro de massa essa informação não é possível, né? Então, aqui, como os dois primeiros termos são proporcionais, né, nas expressões dos momentos lineares das duas partículas, né, os dois primeiros termos, o primeiro termo em ambos os casos, né, são proporcionais à velocidade de massa, né, eu vou compactar mais ainda a notação e vou introduzir esta notação, eu vou chamar o vetor P1 estrela e o vetor P2 estrela como sendo o produto da massa de uma determinada partícula pelo vetor velocidade centimassa. Então, o vetor P1 estrela é a massa da partícula 1 vezes a velocidade centimassa e o vetor P2 estrela é a massa da partícula 2 vezes a velocidade do centro de massa. Lembrando que essas quantidades são os primeiros termos, né, nas expressões dos momentos lineares P1', P2' no sistema de laboratório. Tá? Quando eu introduzo essa notação, finalmente eu escrevo as expressões, né, para os momentos lineares das duas partículas no sistema de laboratório de uma maneira mais compacta, né? P1 estrela mais μV n chapéu para a partícula 1 e P2 estrela menos μV n chapéu para a partícula 2 no estado final no sistema de laboratório. Tá? Essas equações aqui que relacionam os momentos lineares, né, das duas partículas no sistema de laboratório com a informação lá no centro de massa, que tem a ver com o n chapéu e o vetor velocidade relativa, né, vão nos dar alguma restrição para as direções de saída das velocidades das partículas no estado final, no sistema de laboratório, por exemplo, né? Lembrando, o vetor n chapéu, a gente não sabe, especificamente no sistema de massa, a gente não tem nenhuma restrição para qual que é a direção de saída, né? Eu só vou saber alguma informação se eu souber informação sobre especificamente tipo de colisão está acontecendo, né? Se eu não tenho essa informação, se eu tenho gap de informação, né? A princípio, o vetor n chapéu, o vetor unitário n chapéu, não tem nenhum vínculo, né? Nenhuma restrição para direção e sentido. Então, ele pode rodar entre 0 e 2π, né, para a direção. Lembrando que ele tem módulo 1, mas ele pode ter qualquer direção, né, relativa a um ângulo polar entre 0 e 2π. Né? Bom, qual é que é a restrição que eu obtenho diretamente dessas duas expressões aqui? Né? Naturalmente, a gente vê que se o μv, né, μv, que é o módulo desse segundo vetor, desse vetor soma aqui, né, for maior que M1 VCM, que é o módulo do vetor P1 estrela, né, a gente não tem nenhuma restrição para o ângulo de saída da partícula 1. Então aqui eu estou só representando geometricamente, né, esta equação aqui, tá? Essa equação vetorial me diz que o vetor P1' é a soma de dois vetores, né? O vetor P1 estrela, que tem módulo M1 VCM, mais um vetor, né, que é dado a direção e sentido pelo vetor N chapéu, e módulo μv, tá? A soma vetorial desses dois vetores me dá o vetor P1'. Eu estou representando isso geometricamente aqui embaixo, tá? Eu tenho o vetor P1 estrela, P1 estrela, que é o vetor M1 VCM, tá? Eu somo ele com o vetor μv N chapéu, certo? Essa soma vetorial desses dois vetores me dá o vetor P1', que é o vetor momento linear da partícula 1 no estado final, depois da colisão, no sistema de laboratório, certo? Bom, a velocidade de massa é fixa, né? Então, esse vetor P1 estrela é um vetor constante. Tá? O único vetor que roda nessa soma vetorial, né? Ou seja, que se modifica com o tempo, que pode se modificar, né? Dados os detalhes da colisão, né? É o vetor μv n chapéu. Como a gente não sabe nenhuma restrição sobre a direção de saída, né? A direção específica do vetor n chapéu, o vetor μv n chapéu é um vetor unitário, né? É um vetor que pode, né, ter qualquer direção, né, sobre o círculo de raio
μv. Tá? Então, como eu não tenho nenhuma restrição sobre o vetor n-chapéu, o vetor μv n-chapéu é um vetor que tem módulo 1 e que tem módulo μv, né? Ou seja, ele tem um raio μv, pode ter qualquer direção, né, e sentido dentro desse círculo, né, de raio mv, certo? Dado isso, né, a gente vê que se o módulo desse raio é maior que o módulo da estrela, né, a gente não tem nenhuma restrição para o ângulo do vetor P1' no estado final, claro, o ângulo comparado com o vetor velocidade centimassa, né? Então, o ângulo θ1 é o ângulo entre o vetor momento linear da partícula 1 depois da colisão no sistema de laboratório relativo à direção do centro de massa, da velocidade centimassa. Então, θ1 aqui não tem nenhuma restrição a ele se essa condição aqui é satisfeita, né? Se o raio desse círculo for menor, né? Perdão, for maior que M1V, automaticamente eu não tenho nenhuma restrição para o ângulo θ1. Mas, se o raio desse círculo aqui, né, que é MV, for menor, que é o caso que eu estou representando aqui, né? For menor que M1VCM, né? Que é esse caso que eu estou representando, né? Existe uma restrição para o ângulo θ1, tá? Isso vai acontecer se essa condição aqui é satisfeita, né? Eu vou ter um ângulo máximo, né? Lembrando que eu estou tentando analisar qual é, o valor máximo possível se eu tenho uma restrição para o θ1. Aqui sim, tem um ângulo máximo, se essa condição é satisfeita, né? Existe um ângulo máximo θ1, que eu estou chamando de θ1 máximo, né? Ele vai acontecer quando o versor n-chapéu, né, é perpendicular ao vetor P1'. Tá? Então, se eu estou com uma condição μv é menor que M1/ECM, que é essa figura que eu estou mostrando aqui, né, existe um ângulo máximo, né, entre o P1' e o n-chapéu. Tá? É quando eles fazem um ângulo de 90 graus. Então, eu estou aqui mostrando a condição onde o P1' e o vetor μv n-chapéu fazem um ângulo de 90 graus entre si. Quando isso acontece, eu vou ter uma restrição, né? Uma restrição para o ângulo θ1. O ângulo θ1, que é o ângulo entre o vetor momento da partícula 1 e o vetor velocidade centimassa, ou o vetor proporcional ao vetor velocidade centimassa, tem uma restrição, né? Que é o vetor θ1. Então, eu já sei as condições em que vai acontecer restrição de ângulo, né? Que é a restrição de saída, né? É uma direção de restrição na direção de saída do vetor velocidade ou do momento linear final da partícula 1 no sistema de laboratório, né? Então, quando o vetor P1' for perpendicular ao n-chapéu, a gente tem uma restrição para o ângulo de saída, né, da partícula 1, tá? Ou esse ângulo máximo até calculável, né? Como eu tenho um triângulo retângulo, né, onde os lados são conhecidos, né, a hipotenusa é M1V, o cateto oposto é μV, módulo, né? E o cateto adjacente ao ângulo θ1 máximo é o módulo do vetor P1', eu consigo calcular qual é que é o seno desse θ1 máximo, né? Seno θ1 máximo, por geometria, né? É o cateto oposto, que tem módulo MV, né? Dividido pela hipotenusa, que tem módulo vetor... a hipotenusa, que é o módulo do vetor M1-VCM, que tem módulo M1-VCM, né? Então, eu consigo determinar explicitamente, né, quanto é que é o seno desse ângulo θ1 máximo, né? Ou seja, uma restrição para o ângulo de saída, isso acontece se essa condição aqui é satisfeita, né? Para a partícula 1, né? Lembrando, se eu reescrever explicitamente a definição da massa reduzida do sistema, a gente consegue, então, escrever explicitamente o seno do θ1 máximo em termos da velocidade relativa, né? Na verdade, o módulo do vetor velocidade relativa, a velocidade do centro de massa e as massas das duas partículas que estão espalhando. Tá? Então, resumindo, se essa condição aqui é satisfeita, né, MV menor que M1/VCM, eu vou ter um ângulo restrito, né, máximo, para a saída, né, a direção de saída do vetor velocidade da partícula 1 ou do momento linear da partícula 1 no sistema de laboratório. A mesma restrição vai existir para a partícula 2, né? Ou seja, eu vou também ter um ângulo de saída máximo para a partícula 2 no sistema de laboratório se, né,
Lembrando, a mesma argumentação que a gente fez para a partícula 1 vai acontecer com a partícula 2 também, né? Lembrando, o momento linear da partícula 2 no sistema de laboratório no estado final é a soma vetorial desses dois vetores, né? O V2, vetor P2', né? Com o vetor menos μ, que é essa que eu estou representando desta forma aqui, né? Aqui eu estou representando, então, o vetor P2 estrela, né? P2 estrela. O vetor P2 estrela é a massa M2 vezes o vetor velocidade centro massa. E o vetor menos μv n chapéu. A soma vetorial desses dois vetores dá o momento linear da partícula 2 no sistema de laboratório no estado final, né? A gente vê também que eu vou ter uma restrição, né? Obviamente, de novo, se mv é menor que m2 vcm, né? Se isso acontecer, se essa restrição for obedecida, obviamente, eu vou ter uma restrição no ângulo de saída θ2, né? Da mesma maneira como aconteceu com a partícula 1, tá? A restrição é que o seno, né, do ângulo máximo θ2 max, né, é cateto oposto, que também tem o mesmo módulo, né, que é μ vezes v, dividido pela hipotenusa, que agora é um módulo do momento linear, a hipotenusa, que é o módulo do vetor P2 estrela, né, que vale m2 vcm. De novo, eu também tenho uma restrição, né, para o ângulo de saída da partícula 2, obviamente quando essa condição aqui é obedecida, né, quando mv, né, é menor que m2 vcm, né? O caso anterior por causa da partícula 1. Se essa condição aqui é satisfeita, eu vou ter um ângulo máximo de saída da partícula 2. O seno desse ângulo é escrito também em termos da velocidade relativa, do velocidade centro de massa e das massas, né? Então, existe restrição, sim, né, para as direções de saída das duas partículas no referencial de laboratório, né? Se essas condições aqui são satisfeitas. Então, da cinemática do problema, a gente consegue ver se eu vou ter ou não restrição para as direções de saída das duas partículas no estado final, né? Na partícula 1 eu vou ter restrição se μv for menor que m1 vcm, e para a partícula 2 eu vou ter restrição se μv é menor que m2 vcm. E, inclusive, os ângulos, nesses casos, né, os ângulos máximos são obtidos explicitamente em termos das velocidades relativas e da velocidade centro de massa e das massas, né? Bom, resumindo então, o que a gente conseguiu obter, a gente descreveu então o problema no referencial de laboratório, no centro de massa, vimos qual é que é as características simplificadoras ou não nesses dois sistemas, né? A gente viu que no caso do centro de massa a descrição do problema é ultra simplificada, né? Porque por vários motivos, né? Os módulos das vetores de velocidade das partículas são mantidos constantes no referencial do centro de massa. As partículas no estado inicial e final têm vetores de velocidades que são antissimétricos, né? No referencial do centro de massa, mas a gente perde uma informação do centro de massa que é a direção de saída, né? A gente assumiu que a direção preferencial de saída da partícula 1 é n chapéu, mas a gente não tem como afirmar qual é que é essa direção n chapéu. A gente só sabe que tem uma direção preferencial. A gente tentou contornar esse problema tentando obter alguma informação adicional sobre direção de saída usando o sistema de laboratório. O sistema de laboratório, sim, me dá alguma restrição sobre os ângulos de saída ou as direções de saída das duas partículas, né? A gente viu que se eu obedeço determinadas condições, que são essas duas que a gente acabou de mostrar aqui, né? A gente também pode, então, obter adicionalmente, usando o sistema de laboratório, a gente pode também obter alguma informação sobre direções de saída, né, para complementar a informação da descrição do problema no referencial de centro de massa, certo? Bom, aqui eu vou fazer uma série de exemplos, né, utilizando essas informações que a gente acabou de fazer nos dois sistemas de referência, né? E explicitamente eu vou focar bastante sobre essas direções de saída das partículas no estado final, né? Que a gente acabou de demonstrar aqui, né? Usando o sistema de laboratório combinado com as informações do sistema de centro de massa, né? Lembrando que a informação do centro de massa aqui está embutida no vetor velocidade relativa e no vetor em chapéu que a gente introduziu ali. E, claro, o módulo do vetor velocidade centro de massa, né?
Então, aqui eu vou considerar, então, uma colisão elástica, né? Onde tenho duas partículas de massas iguais, tá? Que estão inicialmente, uma está em repouso e a outra está em movimento, tá? Então, a partícula 1 tem velocidade V1 no laboratório, que é V, e a partícula 2 está em repouso. Tá? Então, eu tenho uma partícula que está em repouso, que é a partícula 2, né? No sistema de laboratório, e eu tenho a partícula 1, que é a única que se movimenta. Ela vem de uma determinada direção, que eu não sei, né, especificamente, mas eu sei que a velocidade dela é v, tá? E vai colidir, tá? Eu quero saber qual é que é o ângulo entre essas duas partículas, né? O ângulo do vetor velocidade dessas duas partículas após a colisão, certo? Então, a nossa condição inicial é partícula 2 em repouso, partícula 1 tem velocidade v, mas sem especificar a direção, né, e sentido, espalha, e eu quero saber qual é que é o ângulo entre os vetores de velocidade das duas partículas no estado final. Bom, a gente acabou de mostrar, né, que os vetores, na verdade não os vetores de velocidade, mas os momentos lineares, né, das duas partículas no estado final, no sistema de laboratório, são escritas explicitamente em termos do vetor de velocidade de centimassa, e do vetor velocidade relativa, né? E do versor n-chapéu, tá? Lembrando, acabamos de mostrar qual é, a relação dos momentos lineares das duas partículas, né? Escritas em termos da informação do centimassa, né? E do vetor velocidade relativa e da massa reduzida do sistema, né? Lembrando, nesse caso específico, quando as massas são iguais, né? A massa reduzida do sistema fica simples, né? Lembrando, massa reduzida do sistema é o produto das massas multiplicado por a massa dividido pela massa total, né? Se as massas são iguais, né, o produto das massas vai dar m ao quadrado e a massa total vai dar 2m, né? Isso implica então que a massa reduzida do sistema, quando as massas são iguais, é a metade da massa de uma das partículas, né? M sobre 2 é a massa reduzida do sistema. Quando eu substituo, então, a informação da massa reduzida do sistema na definição do vetor P1' e P2', eu obtenho essas duas expressões, então, para o P1' e P2'. Lembrando que P1' e P2' são os momentos lineares da partícula 1 e da 2 no sistema de laboratório, depois da colisão. Obviamente, esses vetores, né, P1' e P2', são proporcionais, né? São proporcionais aos vetores de velocidades dessas duas partículas no estado final no sistema de laboratório, né? Ou seja, P1' sobre M dá V1' e P2' sobre M vai dar o vetor velocidade V2', né? Ou seja, se eu dividir pela massa, né, das partículas essas duas expressões, automaticamente eu vou obter a expressão dos vetores velocidades finais das duas partículas, né, no sistema de laboratório, que é o V1' e o V2', em termos da velocidade do centro de massa, né, mais ou menos, né, V sobre 2, que seja metade da velocidade relativa, né, o módulo do vetor velocidade relativa, N chapéu. Então eu consigo escrever, partindo dos momentos lineares, eu consigo obter as velocidades finais no sistema de laboratório. Informação sobre o ângulo, né, entre esses dois vetores de velocidade, calculando, por exemplo, produto escalar, né? Se eu calcular o produto escalar, eu consigo obter informação sobre o ângulo entre esses dois vetores, né? Só para lembrar da geometria analítica, né? Cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto escalar desses dois vetores dividido pelo módulo desses dois vetores. Então, com certeza, o produto escalar de dois vetores velocidades vai dar informação sobre o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? Então, eu vou calcular explicitamente, né, quanto é que é o produto escalar dos vetores velocidades iniciais do sistema de laboratório das duas partículas, né? Bom, escrito em termos da velocidade centimassa e do vetor velocidade relativa e do n chapéu, V1' escalar V2' é o produto escalar dessas duas quantidades, né? Esta com esta, né? A gente consegue ver que eu tenho um produto escalar do tipo A mais B, A menos B, né? Esse produto escalar vai dar o quadrado do primeiro vetor menos o quadrado do segundo vetorzinho aqui, né? Na verdade, a segunda quantidade, né? Eu tenho A mais B, A menos B, onde A é o vetor velocidade de centimassa, e B é V sobre 2 N chapéu, tá? Isso vai dar A quadrado menos B quadrado, como resultado do produto escalar. O A quadrado vai dar, então, o quadrado do vetor velocidade de centimassa, e o B quadrado vai dar o quadrado do vetor V sobre 2 N chapéu. Tá?
Isso é basicamente o produto escalar V1' V2' vai dar quadrado da velocidade sem massa menos quadrado do módulo do vetor velocidade relativa dividido por 4, né? Basicamente é isso, né? Eu consigo obter o produto escalar dos vetores velocidades no estado final em termos do centro de massa e do vetor velocidade relativa. No nosso caso, eu consigo calcular rapidamente qual é que é a velocidade do vetor centro de massa, né? Qual é que é a velocidade centro de massa, né? Qual é que é o vetor velocidade centro de massa, né? Pela definição de vetor velocidade centro de massa, né? M1V1 mais M2V2, lembrando que V1 e V2 são do sistema laboratório, né? Dividido pela massa total. Lembrando que no nosso caso, né, a condição inicial é que o vetor V2 é nulo, né? Ou seja, está em repouso a partícula 2 e a partícula 1 tem velocidade V1 igual a V, né? Tá? Então, no nosso caso particular, das condições iniciais, a gente sabe que o vetor velocidade centro de massa é basicamente o vetor V, que é o vetor velocidade relativa, né, nesse caso particular, dividido por 2, né? Lembrando que a massa dividido pela massa total, que é 2m, dá exatamente a quantidade 1/2, né? M sobre 2m dá 1/2. E aí a gente consegue mostrar que o quadrado do vetor velocidade, né, dada nossas condições iniciais, né, o quadrado do vetor velocidade antimassa é basicamente o quadrado do vetor velocidade relativa dividido por 4. Obviamente, está claro que, dadas as condições iniciais, onde eu tenho uma partícula em repouso, que é a partícula 2, espalhando com uma partícula que tem velocidade v, né, essas duas quantidades são iguais. Né? O quadrado da velocidade de massa é igual ao vetor velocidade relativa ao quadrado, né, dividido por 4. Isso vai implicar, né, desta relação aqui, né, que o produto escalar das velocidades das duas partículas no estado final, no sistema de laboratório, é zero, significando que esses dois vetores de velocidade são perpendiculares entre si no estado final. Ou seja, o ângulo entre esses dois vetores de velocidades é π sobre 2. Né? Então, se eu estou com essa condição inicial, uma partícula em repouso espalhando com uma partícula que tem velocidade v, das condições de conservação de energia em momento nos dois sistemas de laboratório e centro de massa, a gente obtém que a informação é que os vetores de velocidade das duas partículas no estado final são perpendiculares entre si. Ou seja, a direção de saída é tal que eles são perpendiculares, os vetores de velocidades entre si. O meu segundo exemplo, né, é a mesma colisão elástica para partículas, embora a condição inicial é diferente. Né? Agora, na condição inicial, meus vetores de velocidade são perpendiculares entre si. Tá? Então, eu estou espalhando, né? Eu vou espalhar, né, as duas partículas, mas os vetores de velocidades delas são perpendiculares entre si. Então, o V1 e o V2 fazem um ângulo de 90 graus entre si. Né? Então, aqui eu já estou representando o vetor soma também, V1 mais V2, sendo que o V1 e o V2 são perpendiculares. Né? E, bom, sabendo que os vetores de velocidade inicial são perpendiculares no estado inicial, né, eu quero saber, de novo, qual é que é o ângulo entre os vetores de velocidades das partículas no estado final. Tá? A gente acabou de mostrar que o produto escalar das velocidades das duas partículas no estado final é a diferença, né, do quadrado do vetor velocidade centimassa com o quadrado do vetor velocidade relativa dividido por 4. Tá? Então, de novo, eu vou ter que calcular qual é que é o quadrado do vetor velocidade centimassa nessa nova condição inicial. Tá? Então, o vetor velocidade antimassa nessa nova condição inicial, bom, começando com a definição, né, de velocidade do centimassa geral, né, M1V1 mais M2V2 dividido pela massa total, né. Como as massas são iguais, né, a razão das massas pela massa total dá uma fração no meio. Então, no caso de massas iguais, a velocidade de centimassa basicamente é 1/2 vezes a soma, né, do vetor velocidade V1 mais o V2. Tá? Esse é o caso geral para massas iguais. Né? A velocidade de centimassa é a média, né, das velocidades da partícula 1 e da partícula 2 iniciais. Né? Se eu tomar o quadrado, né, desse vetor velocidade, centimassa, isso vai dar 1/4, né, quadrado do vetor soma V1 mais V2. Né? Eu posso calcular qual é que é o quadrado do vetor soma V1 mais V2 por geometria aqui, né? Como eu tenho um triângulo retângulo aqui, cujos lados são conhecidos, né? Dá para ver claramente que o quadrado do vetor soma, que basicamente o módulo dele vai dar a hipotenusa desse triângulo retângulo, né?
é dado pela soma, né, dos quadrados, né, dos vetores V1 e V2. Então, pela geometria do problema, eu consigo mostrar que o quadrado do vetor soma V1 mais V2 é basicamente a soma dos quadrados desses dois vetores. Isso é a primeira informação que eu obtenho das condições iniciais, né? Quadrado do vetor velocidade de massa é 1/4 soma dos quadrados das duas velocidades V1 e V2. Lembrando a definição do vetor velocidade relativa, né? O vetor velocidade relativa V é a diferença entre V1 e V2. O quadrado do vetor velocidade relativa, né, é basicamente o quadrado do primeiro vetor mais o quadrado do segundo vetor menos duas vezes o produto escalar do primeiro e o segundo vetor. Né? Então, quando eu calculo V com V, seria o produto escalar V1 menos V2. Né? O produto escalar V1 menos V2 é basicamente esta quantidade aqui. Né? Bom, então é V1 quadrado mais V2 quadrado menos duas vezes V1, V2 produto escalar. Mas, como dada a condição inicial, os dois vetores são perpendiculares entre si no estado inicial, né? Esse terceiro termo é nulo, né? O produto escalar V1, V2 é zero, né? São perpendiculares entre si os vetores V1 e V2. Então, a gente mostra também, dada essa condição inicial, que o vetor velocidade relativa ao quadrado, dada essa condição inicial com vetores iniciais perpendiculares entre si, né? O quadrado do vetor velocidade relativa basicamente é a soma dos quadrados dos vetores individuais, né? V1 quadrado mais V2 quadrado. Então, de novo, eu consigo mostrar, colocando essa informação aqui na velocidade centimassa, né? Eu mostro novamente, né, que essa condição inicial vai implicar que a velocidade centimassa ao quadrado é igual a 1/4 a velocidade relativa ao quadrado. Ou seja, VCM ao quadrado é igual a V quadrado sobre 4, também nessa condição inicial. Isso vai implicar, novamente, né, que esses dois termos se cancelam e o ângulo, né, o produto escalar entre os vetores velocidades das duas partículas é zero. De novo, eu consigo mostrar que nessa condição inicial, onde as partículas se espalham tendo vetores velocidades perpendiculares entre si antes da colisão, essa condição inicial implica que os vetores velocidades no estado final, no sistema de laboratório, também vão ser perpendiculares, certo? Então, se os vetores velocidades iniciais são perpendiculares entre si, se as massas são iguais, né? Se as massas são iguais, os vetores velocidades finais também são perpendiculares entre si. Vejam bem que eu estou sempre considerando aqui o caso onde as massas são iguais, claro. Né? O que a gente conseguiu mostrar aqui é que se eu sei as condições iniciais, né, e se as massas são iguais, ou seja, um caso específico de massas, né, aí eu consigo obter informação sobre as direções de saída das partículas no estado final no sistema de laboratório, né, que é o ângulo entre o vetor V1' e o vetor V2', né, como a gente acabou de analisar agora há pouco, né, teoricamente. Né. Esse segundo exemplo aqui agora já vai envolver, então, a questão das energias, né. Aqui eu vou considerar, então, a colisão elástica frontal. Então, aqui o caso dimensional, né? 1D, né? Entre dois corpos, tá? Um deles, que é o projétil, tem massa M minúsculo e o alvo tem massa M maiúsculo, né? Eu não vou indicar nenhuma relação entre essas massas, né? Eu só estou rotulando massa do projétil M pequeno, massa do alvo M grande, tá? O alvo está em repouso inicialmente. Então, a partícula que tem massa M maiúsculo está em repouso no estado inicial. Notação, né? A energia cinética inicial do projétil, que tem massa m pequeno, é denotada por E0, e a energia cinética final do alvo depois da colisão, né? É E. Então, estou só denotando a energia cinética inicial do projétil e a energia cinética final do alvo, tá? E0 e E. Essa questão aqui é quais são as relações para as massas das partículas de maneira que a razão entre essas energias atinjam os seus valores máximos e para os valores mínimos. Ou seja, qual é que é a relação entre as massas do projétil e do alvo, tal que a razão E sobre zero, né? Ou seja, a razão entre as energias cinéticas do alvo no estado final comparado com a energia cinética do projétil no estado inicial, né? Têm valores maiores e menores
possíveis, tá? Essa é a pergunta. Né? Ou seja, qual é a relação das massas para que a razão E sobre E0 tenha máximos ou valores menores possíveis, né? Aqui eu só estou representando o espalhamento, né? Como o espalhamento frontal é um caso 1D, né? No estado inicial, então, eu tenho o projétil com massa m pequeno e energia é zero, energia cinética é zero, né? E o alvo, que tem massa m maiúsculo, em repouso, tá? Depois da colisão, eu tenho o projétil com uma nova velocidade, que eu vou denotar por Vm'. Então, Vm' é a velocidade final do projétil, né? E eu tenho o alvo agora se movimentando com uma energia cinética e com uma velocidade V maiúsculo. Então, V maiúsculo é a velocidade do alvo depois da colisão e Vm' é a velocidade do projétil depois da colisão, certo? Bom, para obter informação da razão E sobre zero, eu vou utilizar as leis de conservação, né? A conservação de momento vai dar uma equação, né? A equação de conservação de momento nos dá que o momento do inicial do sistema de duas partículas, que é só o momento da partícula projétil, né? Porque o alvo está em repouso. Então, o momento inicial é a massa da partícula projétil multiplicada pela sua velocidade, né? É o Vm, né? Vm é a velocidade da partícula inicial, projétil inicial. E depois da colisão, né? O momento linear vai ser a soma dos momentos lineares das duas partículas, né? Momento linear da partícula projétil, que é mv, m', e o momento linear da partícula alvo, depois da colisão, que é m maiúsculo multiplicado pelo seu vetor velocidade, que é o v maiúsculo, certo? A conservação da energia, né, que basicamente é a conservação da energia cinética, né, também vai nos dar uma outra relação, né? A conservação da energia nos diz que a energia cinética inicial, que é basicamente a energia cinética do projétil, né, que é um meio mvm ao quadrado, né? Só o projétil tem energia cinética. Isso é igual à energia cinética final, que é a soma das energias cinéticas do projétil e do alvo, né? Então, a energia cinética do projétil depois da colisão é um meio m vm' ao quadrado. E a energia cinética do alvo depois da colisão é a massa dele dividido por 2, a sua velocidade ao quadrado, onde a velocidade do alvo é v maiúsculo, certo? Muito bem. Então, a conservação de momento e energia nos dão duas equações que relacionam, então, os vetores velocidades, né? Das duas partículas, né? Alvo e projétil. Como o movimento é unidimensional, né? O espalhamento se dá frontalmente, né? A gente pode simplificar a análise e escrever as velocidades finais das duas partículas, tanto do alvo quanto do projétil, como sendo dado em termos do vetor velocidade da partícula projétil inicial. Tá? Então, aqui eu vou, para simplificar, eu vou escrever os dois vetores de velocidades finais em termos do vetor de velocidade do projétil, né, no estado inicial. Ou seja, eu vou escrever o vetor V maiúsculo em termos do vetor Vm, né? Ou seja, a velocidade do alvo depois da colisão é proporcional à velocidade do projétil antes da colisão, e a constante de proporcionalidade é Km. Né? Km, então, é a constante de proporcionalidade entre o vetor velocidade do alvo depois da colisão e o vetor projétil, né, o vetor de velocidade do projétil antes da colisão. A mesma coisa para o projétil depois da colisão, que é o vetor Vm', né? Ele é proporcional ao vetor velocidade inicial do projétil, e a constante de proporcionalidade eu vou chamar de K', tá? Então, K' é a constante de proporcionalidade entre o Vm' e o Vm, tá? Então, posso escrever os lados direitos das leis de conservação de momento e energia em termos dessas relações que eu acabei de mostrar. Né? A conservação de momento, quando eu faço essa substituição, vai nos dar uma equação que relaciona esses dois coeficientes Km e K', né? Claramente. Né? Então, eu já substituí o Vm' e o V em termos de Vm e dos coeficientes. Né? Então, a primeira equação, que é a conservação de momento, vai relacionar o K' com o K. Eu posso mostrar claramente aqui, né? Tem cancelamento das malas, eu consigo mostrar que a relação entre os dois coeficientes, né? Advinda da conservação de momento, é que
O coeficiente Km, né, é dado por massa do projétil dividido pela massa do alvo, 1 menos o coeficiente K'. Então, a conservação de momento me dá uma primeira relação entre os coeficientes K' e Km. A conservação da energia também vai relacionar os quadrados desses coeficientes, né? Trabalhando, então, com a conservação de energia, eu consigo mostrar que eu tenho uma equação que relaciona o quadrado de Km com o quadrado de K', né? Então, eu tenho uma segunda equação. Claro, eu posso combinar esses dois vínculos, né, que vêm da conservação da energia e do momento, para obter informação dos coeficientes. Né? Por exemplo, eu posso substituir o Km, né, em termos de K' nessa segunda equação. Com isso, eu obtenho uma equação de segundo grau para K', né? Quando eu combino essas duas equações com os coeficientes, eu consigo obter uma equação de segundo grau para K'. Resolvo por Bhaskara essa equação de segundo grau para K'. Né? A gente vê que a gente tem duas soluções possíveis, né, para K', né? Que são essas duas que eu estou mostrando aqui. Né? Ou seja, uma das soluções é K' igual a 1, e a segunda a solução é M minúsculo menos M maiúsculo dividido pela massa total do sistema. Né? Claro que eu vejo que a primeira solução para K' é não física, né? Porque se K' é igual a 1, se K' é igual a 1, o coeficiente Km é zero. Se o coeficiente Km é zero, né? Se o coeficiente Km é zero, significa que a velocidade final do alvo é nula. Mas isso não é o que está acontecendo aqui no problema, né? No problema é dito que a partícula alvo no estado final tem velocidade não nula valendo v, tá? Então, essa primeira raiz relativa à K', ela é não física dado as informações do problema, né? Então, K' igual a 1 implica que o alvo está em repouso no estado final. Não é o que a gente quer, não é o que está dito no problema. Então, aqui a gente vai considerar só a segunda raiz, que é a que envolve então a diferença das massas dividido pela massa total, né? Com essa informação então do K' e do Km correspondente, né, a gente sim pode voltar para a equação da conservação da energia e a partir dela obter qual é que é a razão entre a energia do alvo com a energia do projétil no estado inicial. A conservação da energia nos dá que a energia inicial, né, que é a energia do projétil, é zero, é a soma das energias do projétil final mais a energia cinética do alvo final, certo? Lembrando que agora a gente pode escrever a velocidade final da partícula projétil em termos da sua velocidade inicial, que é K'V, Vm, né? Acabou de mostrar aqui, né, que a gente está usando esta relação, né, para a velocidade final da partícula projétil, né, ela é K'Vm. A gente consegue mostrar que quando a gente faz essa substituição em termos de K', a gente consegue escrever, né, claro, com K' igual a diferença das massas dividido pela massa total, né, a gente consegue mostrar que a energia cinética final do projétil é proporcional à energia cinética inicial do projétil a menos uma relação das massas. Tá? A constante de proporcionalidade é o quadrado, né, da diferença da massa dividido pela massa total. Tá? Então, eu consigo mostrar claramente, né, que eu consigo escrever, a partir da conservação da energia cinética, eu consigo escrever a energia do alvo, a energia cinética do alvo, em termos da energia do projétil. Né? Passo esse segundo termo, né, esse termo aqui da esquerda, passo esse primeiro termo da direita para a esquerda, né? E aí a gente consegue calcular explicitamente a razão, né, da energia cinética do alvo depois da colisão com a energia cinética do projétil, né, antes da colisão. Tá claro que ele está escrito, né, explicitamente em termos das massas, né? A gente consegue mostrar que a razão E sobre E0 é dado por essa expressão, né, 4 produto das massas dividido pelo quadrado da massa total, tá? Então, essa razão E sobre E0 é explicitamente determinada pela relação entre as massas, né? Aqui eu vou fixar a massa do alvo e vou
analisar o que acontece quando eu vario a massa do projétil. Perdão. Eu vou fixar a massa do projétil, então M minúsculo, né, vai estar fixo, e eu vou analisar o que acontece com essa razão quando eu vario a massa do alvo, que é a massa M maiúsculo, tá? Para fazer isso, ou seja, qual é que é os máximos, quais é que são os extremos dessa razão em termos de M, eu vou usar o teste da derivada primeira. A derivada dessa razão E sobre E0, em termos da massa do alvo, né, vai ter valores extremos quando essa derivada é nula. Então, se eu derivar E sobre E0 relativo a M maiúsculo, que é a massa do alvo, né, e essa derivada dá zero, essa condição vai nos dizer quais são os extremos dessa razão em termos da massa do alvo. Se eu fizer o teste da derivada primeiro, ou seja, calcular a derivada em M maiúsculo dessa equação, né, dessa razão, eu vejo que eu vou ter um extremo quando as massas são iguais, né? Ou seja, a derivada primeira é zero quando as massas são iguais, né? Ou seja, a gente pode mostrar que eu vou ter um máximo da razão entre energia cinética do alvo relativo ao projétil no estado inicial, né, quando as massas são iguais, né? Inclusive, eu consigo mostrar, né, que quando as massas são iguais, do alvo e do projétil, esta razão, né, está calculado explicitamente, quando as massas são iguais, né, que a razão é 1, né? Ou seja, toda a energia cinética do projétil é transferida para o alvo, no caso, quando as massas são iguais, né? Então, quando eu tenho máxima razão E sobre E0, eu tenho transferência de toda a energia cinética do projétil, do estado inicial, para o alvo no estado final. Eu consigo mostrar também que se a massa do alvo é muito maior que a massa do projétil, né? Ou seja, no limite onde M maiúsculo é muito maior que M, a gente vê que a razão E sobre zero tende a zero, né? Significando que quando a massa do projétil a massa do alvo é muito massiva comparada com a massa do projétil, toda a energia cinética, ou a maior parte da energia cinética do projétil, se mantém com ele no estado final. A energia cinética do alvo é praticamente nula, né? A energia de recuo do alvo é quase zero. Então a gente consegue ver quais são os máximos e os mínimos, né, dos valores da razão E sobre zero, em termos das relações entre as massas do alvo e do projétil. E meu último problema, o último exercício, né, é agora também utilizar aquela relação de vínculo, né, das direções de saída das partículas no estado final, do ponto de vista da restrição das direções de saída do momento, né? Então aqui eu tenho um caso onde o ângulo entre o vetor P2', que é o vetor momento linear da partícula 2, no estado final, no sistema de laboratório, né? E o vetor proporcional ao vetor velocidade de antimassa, que é o M2 VCM, na nossa notação isso é o vetor P2 estrela, né? P2 estrela. Aqui eu sei que o ângulo entre esses dois vetores, o vetor momento linear da partícula 2 no estado final no sistema de laboratório, com o vetor M2CM, que é o P2 estrela, ou seja, o ângulo entre a velocidade de antimassa e o momento linear da partícula 2 no estado final, né, é exatamente o ângulo máximo, né? Ou seja, as condições são tais que o ângulo que o momento linear da partícula 2 faz com a antimassa é o máximo, é o valor máximo, θ2 máximo. Lembrando que a gente já mostrou que isso acontece, né, quando o P2' é perpendicular, né, ao vetor menos μ vezes v n chapéu. Certo? A gente já mostrou isso como uma condição de restrição para o ângulo de saída, né, ou para a direção de saída da partícula 2. Né? Muito bem. Se isso acontece, se o ângulo de saída é θ2 máximo, né, da partícula 2, qual é que é o ângulo da partícula de saída da partícula 1? E se esse ângulo de saída da partícula 1 pode ser igual ao θ1 máximo, né? Bom, primeiro vamos determinar qual é que é o ângulo de saída da partícula 1. Pergunta inicial, né? Sabido que o ângulo de saída da partícula 2 é θ2 máximo, né? A analogia, né? Se o ângulo de saída da partícula 2 é o θ2 máximo, isso implica que o P2' é perpendicular ao vetor menos μv n chapéu, né? Tá aqui o ângulo 90 graus, né?
Aqui eu só estou representando os ângulos internos desse triângulo retângulo, né? 90 graus, θ2 máximo e beta. Lembrando que θ2 é o ângulo entre o velocidade centro de massa e o P2'. Né? Beta é o ângulo, né? θ2 max e beta são os outros ângulos além dos 90 graus dentro do triângulo retângulo. Né? Eu também estou representando outros dois ângulos, né? Lembrando que o vetor μv n chapéu é o vetor antissimétrico do menos μv n chapéu. Estou representando ele aqui, né? E dá para ver claramente aqui pela complementariedade dos ângulos, né? Que o ângulo entre a velocidade centro de massa e o vetor μv n chapéu é beta também, né? É beta, certo? E alfa, né? Alfa é o ângulo entre o velocidade centro de massa e o vetor menos mi v n chapéu. Só estou mostrando geometria, tá? O que eu consigo mostrar primeiro, tá? Lembrando, da geometria, como eu tenho um triângulo retângulo, a soma dos ângulos, né? Soma dos ângulos dentro de um triângulo retângulo tem que dar 180 graus, né? Tem que dar π. Então, beta mais θ máximo mais π sobre 2 tem que dar π, tá? Isso, qual é que é a importância disso, né? Qual é que é a importância desse? É que eu consigo determinar o ângulo beta, né? Esse ângulo beta, que basicamente é o ângulo entre o vetor velocidade de massa e o vetor μ, v, n chapéu. O ângulo beta é escrito em termos do ângulo θ máximo. Então, o ângulo beta, que é esse ângulo aqui, né? É determinado a partir do valor do θ2 máximo. Então, sabido o θ2 máximo, eu consigo calcular explicitamente o ângulo beta. O ângulo beta é 90 graus menos θ2 máximo, né? O ângulo entre os vetores M2VCM e o menos μV n chapéu, como eu estou denotando aqui, é o vetor alfa, né? Esse vetor alfa aqui é basicamente, né? O vetor alfa é basicamente 180 menos beta, né? 180 menos beta, ou seja, é π menos beta. Ou seja, o ângulo alfa aqui é π sobre 2 mais θ máximo, né? Usando o valor de beta, π sobre 2 menos θ2 máximo. Então, eu estou fazendo a geometria do problema. Né? O ângulo entre a velocidade centro de massa e esse vetor aqui é π sobre 2 mais o θ2 máximo. Primeiro, geometria. Com essa informação, né, com essa informação das condições dadas do problema, eu vou determinar, então, qual é que é o ângulo que a partícula 1 faz com a velocidade centro de massa, com o vetor velocidade centro de massa. Né? Bom, o ângulo entre o vetor m1 velocidade centro de massa, né, que é proporcional ao vetor m2 velocidade centro de massa, né? Esses dois vetores aqui são proporcionais, né? Lembrando que eu posso escrever m1 VCM como sendo m1 sobre m2 VCM, que é justamente esse vetor que a gente conhece aqui, dado do problema, das condições iniciais do problema, né? O ângulo entre esse vetor m1 VCM, que é o P1 estrela, né? O vetor P1 estrela na nossa notação, né? Com o vetor MV n chapéu é justamente, como eu comentei, né, é o mesmo ângulo beta, né? Então a gente já sabe qual é que é o ângulo entre P1 estrela e o vetor mi VCN n chapéu. Aqui, né? Lembrando que aqui lembrando das notações, né? Aqui eu tenho M1 VCM, eu tenho o vetor de saída da partícula 1 no estado final no centro do laboratório, que é o P1', né? E o vetor mi v n chapéu. Lembrando que esses vetores aqui são relacionados por uma soma vetorial, né? O P1' é a soma do vetor P1 estrela, que é esse vetor aqui, né? Mais, no caso da partícula 1, né? Mi v n chapéu. Certo? Então, a gente consegue mostrar que o ângulo entre P1' e a velocidade antimassa, que é o θ1, pode ser obtido a partir da informação do ângulo alfa, né? Por exemplo, o ângulo entre P1' e o VCM é θ1, mas eu sei que um ângulo complementar ao θ1 é o ângulo alfa. Lembrando que o ângulo alfa a gente determinou a partir do ângulo θ máximo, né? A partir do ângulo θ máximo.
Bom, eu posso determinar explicitamente o ângulo θ1 a partir do ângulo alfa, que é escrito em termos do θ máximo, né? Como eu tenho um triângulo não retângulo, mas cujos lados desse triângulo não retângulo são conhecidos, a gente pode utilizar lei dos senos, né? E relacionar o ângulo θ1 com o ângulo alfa, que é conhecido das condições iniciais. Quando eu tenho um triângulo não retângulo, aqui eu estou fazendo a geometria do nosso problema do ponto de vista de triângulo não retângulo, né? Eu tenho um triângulo não retângulo cujos lados são P1', MV e M1VCM. São os lados, os três lados que são dados pelos módulos desses três vetores, né? E os ângulos que a gente está enxergando explicitamente ali, que é o θ1, né? Que é o ângulo entre ângulo entre o P1' e o M1VCM, e o ângulo alfa, como a gente já viu, que é o ângulo entre M1VCM e o vetor Mi V N chapéu, né? A lei dos senos nos diz o seguinte, né? Ele relaciona catetos opostos, né? Catetos opostos a um determinado ângulo e o seno associado a esse ângulo, né? Por exemplo, aqui a gente vê que o ângulo alfa, o cateto oposto a esse ângulo alfa é o cateto P1', que tem tamanho P1', né? Então, P1' dividido por seno de alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo θ1 dividido pelo seno desse ângulo θ1. Então, estou aplicando lei dos senos para esse triângulo não retângulo, onde eu conheço os catetos e os ângulos e dois ângulos, né, que é o θ1 e o alfa. A lei dos senos me relaciona, então, o seno de θ1, que é o ângulo entre o P1' e o M1VCM, e o ângulo alfa. Eu consigo mostrar claramente que seno de θ1, né, vale μv sobre P1' multiplicado por seno de alfa, onde a gente já conhece, inclusive, alfa, né? Alfa é π sobre 2 mais o ângulo θ máximo. Então, a primeira pergunta do problema já está determinada, né? O ângulo θ1 é dado por essa equação aqui, né? Seno de θ1, ou seja, seno do ângulo θ1, que determina a direção de saída da partícula 1, né? No sistema de laboratório, né? É μv dividido por o módulo do vetor P1', ou seja, o módulo do seu momento, né? Multiplicado pelo seno de π sobre 2 mais θ2 máximo, que é a informação do problema, né? É dito que a partícula sai com o ângulo θ2 exatamente θ2 máximo, né? Se eu ainda usar a identidade trigonométrica, a gente consegue calcular seno de θ1 como μv dividido por P1' multiplicado por cosseno, né, de θ2 máximo. Ou seja, a gente consegue mostrar claramente que é dado em termos de θ2 máximo, né? O resto está tudo fixo, né? Que são a massa reduzida do sistema, o vetor velocidade relativa e o módulo do vetor momento linear da partícula 1. Né? Esses dois ângulos estão relacionados, estão univocamente determinados a partir de θ2 máximo. Né? Muito bem. Agora, a segunda pergunta é que se esse ângulo θ1 pode ser pode ser o θ1 máximo, né? Lembrando que o seno de θ1 máximo a gente sabe quanto é que vale, né? A gente acabou de determinar nossas análises aqui, né? Que o seno do ângulo θ1 máximo, né? Vale μv dividido por M1VCM, né? Certo? Lembrando que eu vou ter o ângulo θ1 máximo se, né? Se M1VCM é perpendicular, perdão, eu vou ter θ1 máximo se o vetor P1' é perpendicular ao vetor MVCM. Ou seja, eu só vou ter θ1 máximo, né? Se esses dois vetores aqui, né, o P1' e o MVN chapéu, fizerem um ângulo de 90 graus entre si, certo? Esse ângulo aqui tem que ser necessariamente 90 graus para o θ1 ser θ1 máximo. No nosso problema, aqui, né? Ó,
O âgulo entre o P1' e o MiVN chapéu é o ângulo complementar, né? É o ângulo complementar ao ângulo alfa, né? Lembrando, esse ângulo aqui é alfa, né? Lembrando que o alfa, a gente acabou de mostrar, ele é sempre maior que π/2, né? Ou seja, é sempre maior que 90 graus esse ângulo aqui, ó, certo? Esse ângulo alfa é sempre maior que 90 graus. Explicitamente a gente mostrou que é 90 graus mais o valor diferente de zero de θ2 máximo, né? Se esse ângulo alfa é sempre maior que π/2, necessariamente nunca vou ter a condição para o ângulo entre o P1' e o vetor μ e Vn chapéu sendo 90 graus. Então, a condição inicial, né, dada que alfa é sempre maior que π/2, vai implicar que o ângulo entre P1' e μ Vn chapéu sempre é maior, né? Sempre é maior que sempre é maior que sempre é menor, perdão, é sempre menor que π/2, né? Lembrando que o ângulo entre P1' e μ Vn chapéu é justamente o ângulo beta, né? O ângulo beta sempre vai ser menor que 90 graus. Então, significa, então, que nunca vou ter as condições, se θ máximo for diferente de zero, eu nunca vou ter as condições onde eu vou ter ângulo θ1 correspondendo ao valor θ máximo. Então, respondendo essa pergunta, a condição, se a partícula 2 está saindo com o ângulo de restrito θ2 máximo, número 1, eu consigo calcular explicitamente o ângulo θ1 em termos do θ2 máximo, acabamos de mostrar, usando a lei dos senos, basicamente, né? Que é a relação entre os ângulos θ1 e alfa e os catetos do triângulo não retângulo, né? E também a gente consegue mostrar que, geometricamente, né? Dado que o ângulo alfa sempre é maior que π/2, eu nunca vou ter condições entre o P1' vai ser perpendicular ao μ/Vn chapéu, que são as condições para que o θ1, né, seja o θ1 máximo, né? Então eu consigo responder isso também apenas por geometria. Encerrar a aula de hoje por aqui. Na aula que vem, então, a gente vai continuar em sistema de partículas, vendo explicitamente agora, fazendo análise explícita agora dos corpos rígidos, né? Então a gente vai especificar, né? Vai delimitar a nossa análise na próxima aula, né? Restritamente a corpos rígidos, né? Então a gente vai determinar centro de massa de corpo rígido, qual é que é o momento linear e angular de um corpo rígido. Obviamente nessa descrição a gente vai introduzir uma quantidade nova, que é o momento de inércia de um corpo rígido, e como é que a gente calcula, né, explicitamente em física, o momento de inércia de um corpo rígido. Então, todas essas quantidades a gente vai ver na aula que vem relativo a corpos rígidos, né, onde a novidade é a definição do momento de inércia, né, de um corpo rígido, e qual é que é a relação do momento de inércia com a dinâmica de rotação dos corpos rígidos, né? Então, encerro a aula de hoje por aqui. Na aula que vem nos vemos, né, na quarta-feira. Bom final de semana e bom descanso, certo?